E eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, estou aqui. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Se eu sou teu, tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por te ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por te ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por te ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por te ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Mind Man. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos vocês que estão presentes aí. Forte abraço. Estamos de volta para a nossa escola bíblica dominical, pontualmente às 9 horas aí. Amém. Deixei um pouquinho antes para evitar surpresas. Coloquei um louvorzinho aí para a gente já ir chegando. Ai. Mas Valeu. Bom dia, meus irmãos. Estamos juntos. Bom dia, irmã Samira, irmã Alexinaldo ali, ó. Nosso professor top que vai ministrar aula hoje, mas Samira, fica à vontade. Vocês que são tops. Estou
estou aqui dando apoio aqui necessário, mas estamos juntos. Felipe, eu vou botar sem som, assim. Deixa eu sem som. Foi. Felipe, vou mandar um link para o chat, Uhum. para o seu privado, tá certo? Viu? Para fazer o quê? Para compartilhar, é? Não, se der tempo, eu acho que tem uma música. Ah, tá bom. Show de bola. Da Tamires, que eu acho que sintetiza muito a lição hoje. E se a gente puder ouvir, né? Se der tempo, a gente... Agora, pode ser agora? Ou depois você fala? Depois, porque ela fecha o... Tá bom, o show de bola. Pode mandar o link aí. Eu vou mandar, tá certo? O Felipe, Alex Naldo, bom dia, meus irmãos. Bom dia. Eu quero falar da classe de Alex Naldo, que está migrando para nossa. Meu Deus, peraí que tá o Só som. tem a Júcia aqui, Samira, ainda, por enquanto. Então, a gente pode cumprimentar eles no finalzinho, né? A tem... classe da Alex Naldo vai passar para a gente agora, né? Acho que são eu não tô... uns 8 alunos, né? Então, pode ficar à vontade, Alex. Depois eu... A Júcia está por aqui, mas eu vou mandar Bom dia a todos. Bom dia. A gente agora está muito... Está quase com TDAH, porque a gente tem que mexer em várias coisas, né, ao mesmo tempo. Mas eu vou mandar aqui um aviso para eles. Pessoal... Desculpem o pessoal da classe aqui, é porque a gente está ajeitando aqui essa transição, né? Prontinho, já mandei aviso para eles. Então, sim, Samira, queria dar algum aviso? Deixa eu ver só de selecionar aqui o Queria mesmo dar as boas-vindas a todos, né? Não só a classe de Alex Naldo, que vai estar aqui com a gente a partir de hoje, não vai ser só hoje, né? Eles realmente vão compor a classe conosco, então que eles sejam muito bem-vindos, né? Eu estava dando uma lidazinha na lição, a lição está, assim, maravilhosa mesmo, impactante, na verdade, né? Em muitos pontos. Falou muito ao meu coração. E a mensagem que eu quero que dá para todos, deixar, né? Que a gente coloque o coração no Senhor, né? Acima dos ritos religiosos, acima da religião, né? Que a gente possa estar mesmo conectado com Deus. E às vezes a gente não tem a menor vontade de fazer isso, né? E a gente tem que pedir a Deus que nos dê força, que nos dê coragem, que nos reanime, que faça com que Ele nos conecte com Ele, né? Porque, na verdade, é o Senhor que nos leva até o trono da graça, né? E a gente precisa estar disponível para isso, ok? Que Deus abençoe Alex Naldo aí, dê um som do alto, que possa falar aos nossos corações. Vou receber. Amém? Então, vamos orar, pessoal. Senhor, nós queremos agradecer pelo dia de hoje, pelas pessoas que estão aqui presentes, por aquelas que chegarão. Nós queremos conectar o nosso coração ao coração do Senhor. Nós queremos pedir isso, Senhor, que o Senhor gere no nosso coração temor e aproxime o nosso coração para a gente conseguir captar aquilo que vai dentro do teu coração, o teu amor, a tua paixão, as tuas afeições por nós. Nessa manhã nós pedimos auxílio do Teu Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade ao conhecimento de Cristo. No nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Eu estava meio tímido aqui, mas a minha perspectiva, o pessoal que está na minha classe sabe que a minha perspectiva é mesmo de compartilhar. Eu fiz alguns slides aqui, talvez seja importante, porque eu acredito que nem todo mundo tem a revista, né? Apesar de ter sido disponibilizada, nem todos, ou por alguma questão,
tiveram tempo de ler, ou não ou teve algum só os professores têm acesso mesmo. Então, eu fiz um slide, eu não sei se Felipe, eu tenho permissão para projetar? Você tem sim, você vai apertar aí nessa setinha verde para cima, que é o Share Screen, e aí você compartilha a sua tela. Pronto, deixa eu ver aqui. Se não conseguir, você fala que a gente tenta. Aí, já está compartilhando aqui com a gente. Agora, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Tá visível aí para vocês de forma tá, sim. De apresentação? Tá, sim. Isaías para hoje, o problema da religiosidade e sua cura, não é isso? Isso mesmo. Então, essa é a lição, é a 5ª lição da revista, né? Houve uma quebra aí por conta do período de férias, né? Mas eu acho que a nossa lição começa, de fato, com o capítulo 1 de Isaías, que é o capítulo extenso, né? Assim, para uma lição, o melhor que é o capítulo-chave da lição, é o capítulo todo. Então, a gente vai trabalhar aqui com uma questão o texto básico é esse, o capítulo 1 de Isaías, né? Isaías de 1, do versículo 1 ao versículo 31. Espero que a gente tenha possibilidade de avançar, ou então pular alguns versículos, mas que a gente tenha um entendimento amplo do que esse capítulo significa no escopo desse livro, né? Então, assim, o versículo-chave é esse aí. O Senhor Deus diz: venha cá, vamos discutir esse assunto. Seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. O objetivo da lição aqui é descrever e analisar a prática religiosa de Judá no período e nos precaver contra o mero ritual religioso, né? Então, assim, como introdução, eu coloquei algumas questões aqui que são de suma importância. Primeiro, a gente, de agora em diante, né, a perspectiva é de que a gente leia o livro de Isaías como uma perfeita sinfonia, né, cujo regente é o próprio Deus. Então, assim, é o Isaías que vai, de uma maneira ou de outra, captar com simplicidade e complexidade a questão da salvação. Assim, a linha principal que vai conduzir todo o livro de Isaías é a obra da salvação de Deus. E aí a gente pode dizer que a gente vai perceber, né, como é que Deus vai regendo, orquestrando essa sinfonia chamada salvação. Então, assim, dentro desse livro aí de Isaías, tem temas aí que são proeminentes, são principais, a gente não pode deixar despercebido, né? E que tem a ver com essa sinfonia. Primeiro, que elementos são esses? O juízo de Deus, o conforto e a esperança, né? Então, assim, todos esses elementos aí acabam conferindo, desembocando em 3 movimentos de Deus dentro desse livro. Primeiro, a gente vai ver, assim, do capítulo 1 ao capítulo 39, o juízo de Deus. Do capítulo 40 a 55, as mensagens de conforto de Deus ao seu povo, e o capítulo 56 a 66, que é o finalzinho do livro já, e que vai falar de uma mensagem de esperança. E o quão importante é esse livro para hoje, né, em que a gente está num contexto de pandemia, que muitos têm falado sobre os juízos de Deus, né, sobre a terra, e é bom que a gente entenda Deus como um juiz, mas um juiz que não e entenda o que significa esse juízo de Deus, né? Que não é o sentido de exterminar, né? Mas o sentido de chamar a atenção, né, do seu povo para uma perspectiva de volta para ele integralmente, né? E tem a ver, e o juízo de Deus se entrelaça com a misericórdia, e isso aí está envolto, né, no conforto e na perspectiva de esperança. Olha que em meio às situações que a gente vai ver agora a respeito de Israel, do contexto de Israel, né, há uma palavra, uma promessa messiânica, né? Então, assim, não é
uma perspectiva de chamar para o que é, mas o que vai ser, o que vai se tornar. Então, isso é muito importante aqui e eu estou chamando a atenção para o que o livro de Isaías tem de importante para os nossos dias, é a mensagem da salvação. Né? E essa mensagem de salvação contém uma perspectiva ainda escatológica, né? De um final em que Deus irá reinar completamente, né? O seu Filho irá reinar completamente, e a gente vai poder ver a ação de Deus e o estabelecimento da justiça, da retidão, a redenção dos nossos corpos e tudo isso. Então, o contexto, o nome Isaías é um profeta, né? Que foi chamado lá 740 anos antes de Cristo, e ele exerceu o seu ministério mais ou menos por 40 anos, né? Cobrindo o reinado de Jotão, Acás e Ezequias. Deixa eu só ver aqui. Como é que está aqui? Então, assim, o versículo 1, então a gente vai pegar ali, abrir o livro de Isaías, né? Capítulo 1, e o capítulo 1, versículo 1. A gente vai ler aqui um pouquinho o versículo 1, e é importante esse versículo aqui, e diz assim: a visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias. De Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Né? Então, assim, a gente vai ver aqui o contexto, que a primeira coisa aí é a visão. Então, assim, claro que Isaías não viu nada a respeito disso, né? Não teve uma visão em si, mas essa palavra visão tem a ver com a maioria quando a gente vai ler os profetas, a maioria das vezes a gente diz assim, a visão, e isso tem a ver com o recebimento de uma revelação sobrenatural vinda do próprio Deus, né? Então, assim, essa revelação sobrenatural tem a ver com os desejos e as intenções de Deus a respeito de uma situação. Então, assim, e esse versículo chama, não sei se vocês dão conta de perceber, que ele diz assim, a respeito de Judá e de Jerusalém. Tá chamando isso é importante, porque ele está falando do povo, mas também está falando da capital de Judá, que é Jerusalém. E isso tem a ver com um sentido messiânico também, profético, né? De que a cidade de Jerusalém é a cidade sobre a qual Deus tem o governo, né? A soberania espiritual sobre o povo, conduz o povo, mas também fala da volta do Messias e a cidade que o Messias escolheu para governar. Né? Então, assim, esse período de Isaías aí dentro desse contexto é um período conturbado, que está lá descrito em 2 Reis, do capítulo 15 ao capítulo 21. Dentro disso também, a gente vai entender aqui, eu não sei se vocês, o pessoal que está chegando e que é novo decidido, precisa dessa informação. Por isso que eu deixei aqui, né, para a gente entender. Judá, e a gente vai ver aqui o Reino do Norte, né, e o Reino do Sul. O Reino do Norte se refere às 12 tribos, às 11 tribos, né, e o Reino do Sul, que é Judá, se refere à casa de Davi, né, cuja capital foi Jerusalém. Então, assim, quando é que houve essa divisão em Israel? Houve a partir da morte de Salomão. Lembra-se do rei Roboão, né, um dos filhos de Salomão, né? E lembra lá que, por imprudência, né, os conselheiros falaram que Roboão precisava... o povo disse assim, o Salomão cobrou muito, as 11 tribos, né, falaram, reivindicaram, dizendo assim, as 11... Salomão colocou muito impostos para nós, né? A carga era muito pesada. Retira de nós esse imposto e alivia a nossa carga tributária. E Roboão, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos da cidade para minimizar a carga tributária, ele ouviu o conselho dos seus pares, né? Jovens, imprudentes. E aí houve essa divisão aí. Então, assim, houve uma cisão entre essas 11 tribos e a tribo de Judá, né? Então, assim, as 11 tribos resolveram colocar para si outro rei,
e só ficou a casa de Judá com Roboão, né, cumprindo a promessa de Deus, que Deus ia colocar uma lâmpada para Davi, né, para que o reinado de Davi seria eterno. Aí falando do Messias. Então, assim, esse reino dividido aí surge surge após a morte de Salomão, e a gente vai ver que após, né, foi esse reino do norte, as 11 tribos, havia muita como é que eu vou dizer em termos históricos, havia muita perspectiva de disputa, muita traição, né, e muita idolatria. Desde o primeiro rei, que foi Jeroboão, a gente vai ver que insurgindo a idolatria dentro de Israel, né? E não foi diferente, não foi diferente com Judá, né? Então, assim, politicamente, o Reino do Norte foi marcado por, eu já falei isso, né? Por várias corrupções, e religiosamente foi marcado por idolatria, né? Então, Jeroboão foi o primeiro rei do Norte e esteve envolvido com idolatria. Lembrar lá dos profetas, né? Elias, Eliseu, principalmente Elias se colocando contra Acabe, né? Que foi o ápice, né, da idolatria, da depravação moral em Israel. Tá? Então, assim, apesar dessa divisão aí política, né, entre Reino do Norte e Reino do Sul ser uma divisão legítima, isso não justificava que os israelitas tivessem que abandonar a adoração no Templo de Israel. E a gente vai ver aí a instauração de bosques altos para a idolatria pagã cananita, né? Então, assim, Judá, aí centrando na questão de Judá, que é o foco, né, da profecia de Isaías. Então, o profeta Isaías, ele profetiza para Judá, né? Então, assim, o reino de Judá não foi muito diferente do reino de Israel, apesar da idolatria não ser tão evidente, tão exacerbada como foi em Israel, né? Mas existia idolatria dentro do governo, dentro do âmbito de Judá. Então, assim, aí dentro desse contexto, Judá desfrutava de uma economia próspera, né? Era bastardo, via os primos do norte aí como inimigos, né? E estavam alegres aí com a perspectiva do governo, a economia de Israel entrar em decadência. Então, assim, eles tinham também regozijo, né, em ver a Síria, que era um dos principais oponentes, né, e adversários do povo de Israel, o povo de Deus, né, destruindo Israel, e só muito tempo depois é que Judá vai despertar para essa realidade, né, da Síria avançando e engolindo, tomando o território do governo de Judá. Então, assim, qual era o problema de Judá? Primeiro, que por ser muito abastado e próspero, né, eles acreditavam que a segurança nacional era uma solução proveniente de estratégias políticas e de pessoas inteligentes, e não da obediência de Deus, né? Então, assim, quanto mais eles viam, a gente vai ver isso na história, né? Viam a iminência de perigo a que Israel estava sujeita, a que Jerusalém estava sujeita, né? Mas eles se entregavam a sexo, ao álcool, à riqueza e ao consumo. E é o que a gente vai ver aqui nos versículos 2 ao versículo cadê? Do versículo 12 ao versículo 7, né? E diz assim: ouvi os céus e prestai ouvidos para Israel, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas a Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, e a gente vai ver isso um pouquinho mais, né? Essa perspectiva aí daquilo que eu falei, né? De sexo, drogas, rock and roll, riqueza e consumo, tá em Isaías 5, de 8 a 10, né? A gente vai ver também Isaías 3, né? Esse quadro de depravação. Então, seguindo um pouquinho aqui, a gente vai para o primeiro ponto, depois desse contexto, né? O povo rebelde, a rebelião e as suas consequências, que vai do versículo 1 de Isaías vai o versículo 2 até o versículo 9 do capítulo 1 de Isaías. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai ver, em meio a essa depravação, a gente vai olhar aqui com detalhes e olha o versículo 2. Diz assim, o versículo 2 vai falar que Deus estabelece um tribunal, tá certo? Um tribunal para quê? Para julgar. Mas vejam que é um Deus autoexistente, que é um Deus mantenedor, que é o guarda e o cumpridor da aliança, que estabelece esse tribunal. E aí, qual é a queixa de Deus nesse tribunal, né? Ele diz assim: criei filhos e os exalcei, mas eles prevaricaram, eles se rebelaram. Essa mesma é importante esse versículo aqui, que a gente vai comparar com Isaías 4:22, quando o povo sai, né? Quando o povo está sob o domínio de Faraó, e Deus diz assim: deixa aí o meu filho, o meu primogênito, chamado Israel. O meu primogênito Israel, né? Então Deus chama, aí fala que Deus tinha comprado, né, um povo, tornado esse povo um filho seu. Então, assim, e mais ainda, essa questão aí do juízo de Deus está no versículo 3. A coisa é tão exacerbada que Deus faz uma comparação, né? Faz uma comparação aí no versículo 3 entre o censo dos animais e o censo dos israelitas, né? Então, nas palavras aí de Deus, vejam aí, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, assim, Deus está dizendo duas coisas aí interessantes. Primeiro, que os animais tinham um censo. Caiu, gente? Não. Não. Porque tá chovendo aqui, e quando chove, eu tenho a perspectiva de cair a internet, viu? Então, assim, a internet de algodão doce. O pessoal sabe aí qual é a minha labuta. Mas, assim, falando aí da questão dos animais e do censo dos israelitas, olha a comparação. Primeiro, que os animais, né, jumentos, os bois, tinham um senso da propriedade, né, que eles eram propriedade, que tinha um dono que os comprou. Israel, diferentemente, deixaram de entender que foram um povo comprado para Deus, né, para servi-lo, para amá-lo. Segundo, os animais aí têm o sentido de onde é que procede as fontes de toda a sua satisfação e alimentação. Israel esqueceu disso, né? E terceiro, essa ideia de quem é que provém o sustento. Essa ideia daí, da tristeza de Deus e da relação entre submissão e conhecimento, né? O povo que esqueceram a Deus, e essa ideia de esquecimento, de deixar o relacionamento com Deus, está expresso nessa frase aí. Israel não tem conhecimento, né? Lembrar que o conhecimento não tem a ver aí na Bíblia, no sentido do Antigo Testamento, toda a Bíblia não tem a ver com a perspectiva cognitiva, né? De um acúmulo de informações a respeito de Deus.
mas tem a ver com andar com Deus, de relacionamento com Ele. Então, o povo de Israel deixou de ter relacionamento com Ele. Não tinham, e deixaram, por conta disso, de discernir o que era verdadeiro e o que era direito. Né? Aí está um princípio expresso aí, que tem a ver a relação entre como submissão e conhecimento. Né? Quanto mais submetemos, quer dizer, quanto mais nos rendemos à liderança de Deus, na medida em que a gente se relaciona com Ele, né, mais a gente tem conhecimento de Deus. Quanto mais em submissão, né, mais depravação, mais desgraça. É isso que está lá em Romanos 1, de 18 a 32. E lembrar que Romanos fala da graça de Deus, e eu não sei se vocês lembram aí de Romanos, né? Mas esse texto que está aí projetado para vocês, que é de Romanos 1, de 18 a 32, fala da idolatria, né? Dos ídolos fabricados pelo coração humano e do que Deus entregou, né? Os entregou a todo tipo de afeição, a todo tipo de depravação moral em decorrência disso, né? Alguma pergunta, gente? Eu fico... alguma colocação? Não, Alex, está maravilhoso. Não? Tá dando para entender? Não, se tiverem colocação, tudo bem, tá? Podem abrir o microfone aí e interagir, tá certo? Então, assim, essa relação entre submissão e conhecimento. Uma coisa que eu tenho aprendido é que muitas vezes a gente lida com... E é claro que a gente vai lidar com pecados pessoais, né? A gente tem alguns, né? A gente tenta não ter, mas a gente tem os nossos pecados de estimação que a gente briga com eles, né? Não é para ser assim, mas tem algumas falhas, algumas coisas. Mas aí a gente tem... qual é a solução para isso? Como é que a gente deve orar mediante essas situações, né? Em que a gente vê pego constantemente em situações que a gente está errando, pecando contra o Senhor. A solução é a gente orar aquilo que está lá em Provérbios 1:7, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Há várias passagens lá de Deuteronômio falando, por exemplo, une o meu coração ao teu coração. Então a gente pediu que Deus una o nosso coração ao coração dele, de fato. E essa união é no sentido da gente não apenas entender que aquilo é pecado, mas sentir a gravidade do pecado, né? Tal qual Deus sente. Então, assim, quando a gente estiver travando, né? Uma coisa que eu tenho orado mesmo e tenho pedido, quando a gente estiver travando com essas situações, como é que eu devo orar? Eu devo orar pedindo o temor do Senhor naquela área em que eu estou incorrendo, né? Pedir que Deus traga temor do Senhor, reverência, né? Traga o sentido da severidade do pecado para a minha vida. Então, assim, versículo 4, a gente vai ver o lamento de Deus. E não está na lição, mas eu quero trazer uma coisa aqui que não está bem expressa nesse versículo, mas a gente vai ver em outros profetas, né? Que profetizaram contra Judá, e aí fala de Deus lamentando, né? Deus está falando da culpa, da desgraça do povo, né, em ter se afastado dele, é um peso para ele, e aí tem a menção aí da expressão o santo de Israel, para trazer mais severidade a isso, né, com uma contraposição entre o pecado e a santidade de Deus, o caráter de Deus e suas reivindicações, né? A gente sabe que a santidade não coabita, né, não coaduna com o pecado, né? Então, mas eu quero chamar a atenção aqui do quanto Deus se condói, né? Do coração e das afeições de Deus. E tem um versículo aqui, não sei, eu vou colocar aqui, em Jeremias 4:19, diz assim: entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouvistes o som da trombeta e o alarido da guerra. Eu tenho uma complicação com esse versículo aí, e com algumas passagens de Jeremias, aí está falando do profeta Jeremias, um nível de conexão entre Jeremias e Deus é tão grande que você, em determinado momento do livro,
não sabe quem é que está sentindo o quê, se é Deus ou se Jeremias, né? Mas, de todo modo, que seja Jeremias falando disso, né? Falando, ó, entranhas minhas, as minhas entranhas estão clamando, né? Você vai ver também Ezequiel, em outras palavras aqui, falando um pouquinho das afeições e dos afetos de Deus. Ele diz assim, me quebrantei, Ezequiel 6, versículo 9, diz assim, me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que andaram corrompendo após os seus ídolos, terão nojo de si mesmo por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Né? Então vejam aí, a santidade de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus não está, não isenta, né, um outro aspecto do caráter de Deus, que é a misericórdia. Então, assim, lembram de um versículo, diz assim, a misericórdia triunfa sobre o quê? Sobre o? Lembram desse versículo da Bíblia? Do juízo, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, assim, para a gente entender que a gente estava falando aqui sobre o juízo de Deus, mas isso não isenta a misericórdia de Deus nessa ação, né, de juízo, né? Então, assim, o que é a misericórdia de Deus, gente? A misericórdia de Deus é a bondade de Deus em levar a gente onde a gente precisa ir a despeito da gente mesmo. Essa é a misericórdia de Deus, né? Então, assim, Deus agindo com bondade, nos conduzindo aonde a gente deve chegar, a despeito daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem sido e daquilo como a gente tem agido, né? Então, a misericórdia, o juízo de Deus, revela também a misericórdia e a bondade de Deus em nos chamar a atenção para o caminho correto, tá certo? Então, assim, o que é que, em consequência desse... deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo ver aqui que horas são. Ainda 30 minutinhos. Em consequência dessa situação aqui, né, de rebelião, de um povo rebelde... O professor não gosta, não. Oi? Reginaldo. Diga, gente. Oi? Gente, caiu? Pode seguir, pode seguir. Eu ouvi alguma coisa. Alguém quer compartilhar ou alguma coisa? Continue, eu acho que o microfone de alguém estava em aberto, foi isso. Então tudo bem. Então, assim, aí a gente vai ver aqui, a gente está falando do juízo da misericórdia, a gente vai falar um pouquinho da terra desolada, né? Então, assim, a forma como Deus vê, né, as consequências do pecado, né? A imagem aí, tem a ideia aí da imagem, traz duas imagens aqui, o texto de Isaías 5, ao versículo 9, diz assim, porque sereis ainda castigado, porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa senão feridas em inchaço, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Olha a imagem. Olha a imagem aí, duas imagens aí que se coadunam. Primeira de um ladrão, né? O povo está brutalmente assaltado por um ladrão, o povo de Judá, por um ladrão, mas esse povo não resiste ao assalto e aparentemente, paradoxalmente, né? Esse povo está pedindo por tomar mais uma surra, né? Então, assim, o desprezo, né? A falta de atenção para as consequências do pecado. Então, assim, essa imagem de assalto, né? O pecado assaltando o povo também, vai configurar aquilo que está no versículo 5. É um povo escravo e que está sendo chicoteado. É um povo que foi chamado santo, mas está enfermo, né? Com chagas podres,
só havia podridão, né? Há pecado em tudo e em todos, então. Né? Então, assim, o versículo 8 vai falar assim: e a filha de Sião ficou como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não deixar algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Então, assim, Deus vai permitir aí a invasão, né, de Senaqueribe, né, que é um governador sírio, e esse governador sírio vai destruir 46 cidades de Judá. Isso está lá em 2 Reis, tá certo? Mas a misericórdia aí, a gente vai ver o juízo de Deus, né, contra a impiedade desse povo, mas ao mesmo tempo aí Deus vai agir com misericórdia. Por quê? Ele vai limitar essa destruição de Israel. Ele vai chamar, o texto fala de um remanescente. Então, assim, de um conjunto de pessoas, né, que não vão se curvar à idolatria, né? Não vão se curvar à opressão, à injustiça que está instaurada em Judá. Segundo ponto, então, duas coisas aí para um primeiro ponto para a gente refletir, né? A partir dessa ideia de rebeldia, né, em Israel, e o contexto da rebeldia em Israel, quais são os sinais que a gente consegue identificar em nossa cultura e em nossa igreja local e nacional, né, e que tem sido um ato de rebelião contra Deus? Vocês conseguem identificar isso? Sinais de rebeldia em nossa cultura, então, e também na nossa igreja. Conseguem? Tá aberto o microfone. Esse é um ponto bem delicado, né? É muito fácil a gente identificar os erros no outro, e a gente observa, de fato, a igreja. Quando a gente fala igreja, o movimento evangélico, por exemplo, né? Muitas vezes envolvido com coisas muito complicadas na política, nos comportamentos. Recentemente eu assisti a um vídeo de uma cantora gospel falando muito mal de cantores gospel e do movimento gospel, que o movimento gospel está muito mais alinhado com aquilo que é o mote do mundo, né? Muito preocupado com cifras, com venda, com receita, do que não preocupado em pregar a palavra de Deus. Então, a gente identificar esses erros, essas coisas, não é muito difícil. Percebe um declínio geral do que é dito chamado evangélico. Hoje o nome evangélico não goza da mesma apreciação do que era há 20, 30 anos atrás, né? Então, acho que isso também é uma reflexão para a gente, individualmente. De que maneira eu estou me alinhando com aquilo que é do Senhor? Para mim, a palavra-chave aí, meu querido, é identidade. Quem somos nós? A gente se apropriar dessa identidade e não admitir qualquer coisa que nos tire dessa direção, né? Por exemplo, todo mundo, via de regra, a maioria de nós, todos queremos uma vida próspera. Mas são tantas oportunidades que a gente tem para prosperar do ponto de vista material, tantas facilidades, entre aspas, e aí a gente acaba pensando, peraí, a minha prosperidade procede apenas do meu trabalho? Procede apenas do meu esforço físico? Eu tenho que ter um esforço, eu tenho que estudar, eu tenho que batalhar, mas qual é o princípio? É o Senhor que nos abençoa, Ele é o dono do ouro e da prata, né? Então, buscar de Deus as referências, não as referências que são plantadas no mundo. Eu acho que essa é uma marca, resumindo, concluindo, a gente, assim, a marca é o distanciamento que a gente percebe, via de regra, dos valores e dos princípios de Deus para a vida, para o casamento, para o relacionamento social, para a busca de uma vida frutífera. Eu acho que essa é uma das marcas assim que mostra que a gente está meio inclinado a distanciar-se do Senhor. Não sei se eu fui claro. Foi exatamente claro, mas que bom que você trouxe a sua contribuição, Ed, porque a gente vê, acabou só para acentuar o que você falou, a gente acabou de ver, a gente está num contexto de pandemia, a gente
está ainda, né, vendo, muito embora isso não tenha sido alarde ainda, a gente está vendo o contexto de Manaus, né, sem oxigênio. E engraçado que um cantor gospel disse assim: vocês ficam pedindo botijão de oxigênio para mim, não tem um botijão para dar para ninguém, não. E é uma pessoa que tem vários seguidores, né, vê o grau de ganância, né, de ver onde é que o coração está, né? Então, assim, em virtude de outras pessoas que se mobilizaram, né, deram conta, pediram aos seus seguidores. Então, ver assim, uma coisa que isso chama atenção para mim, de fato, é que os profetas assumiram essas questões como uma questão também, não só do povo, mas uma questão de si, porque eles estavam dentro daquele contexto. E eles começaram a orar, dizendo a Deus: Deus, traz arrependimento. Eu me arrependo dessas coisas, né? Então, até essas coisas chamam a atenção para colocar onde é que está o nosso coração também. Será que o nosso coração está nessas coisas? Será que o nosso coração está em possuir? Né? Porque talvez a gente seja levado também por essas crenças, né? Por essas situações, esse enredo todo, a fazer da mesma forma que os outros fazem. Então, assim, a gente tem ouvido muito, né, sobre um mover profético de Deus, mas que o profeta também assumir, né, os erros do povo, confessá-los e também olhar para a própria vida, né, para ver se essa inclinação também encontra lugar e respaldo no nosso coração, né? Então, assim, uma coisa interessante aí, falando da redenção e da esperança, né, é que do versículo 5 ao versículo 1, a gente pode fazer uma comparação, né, do capítulo 1, do versículo 6, do 5 ao 6, vai falar da situação do povo, né? Enfermo, cheio de chagas, podres, né? Chagas que não foram saradas, a dor do povo, né? Mas Isaías 53 vai falar lá de uma promessa. E era do próprio, a gente sabe lá, ele foi ferido pelas nossas transgressões, movidos pela nossa iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras fomos sarados, né? Então, assim, uma pergunta para a gente, né? Como é que a gente tem visto a ação de Deus como nosso substituto, né? Agindo na nossa própria vida e agindo sobre a cultura do povo, né? Como é que a gente tem criado uma cultura a partir do aspecto da redenção do Cristo, nosso amado Salvador, né? Que é que a gente tem trazido em termos de redenção também a partir da ótica do Cristo. Não sei se vocês entenderam aí a proposição, né? Eu acho que sim. Eu queria só acrescentar mais um item. Eu acho que uma vida que agrada a Deus tem vários itens que estão aí que a gente poderia discutir. Mas, assim, a minha vida, ela necessariamente precisa impactar outras vidas. E ainda que isso não esteja na mídia. Eu acho que é uma boa reflexão para cada um, né? O que é que da sua vida está impactando outras vidas? Isso não precisa estar no boletim da igreja, essa ação. Isso não precisa estar no seu Instagram. Isso não precisa estar no Facebook. Isso não precisa estar na mídia. Mas, assim, é uma reflexão para cada um. Não tem nada mais particular do que isso. É cada um refletir, até porque ninguém vai poder julgar, porque é sua vida pessoal, particular, né? Sua vida precisa impactar pessoas. Impactar significa influenciar. Sua vida precisa incomodar pessoas. Incomodar no sentido não de que você é o cara e pá, não. Incomodar significa sua comunhão com Deus precisa transbordar. E esse transbordo precisa impactar, primeiro em casa. Em casa é difícil, em casa é complicado. Né? Os casados ou os solteiros, mas que convivem com alguém que está lhe vendo no cotidiano, alguém que não lhe vê só num domingo ou na EBD aqui pela tela, alguém que lhe vê. Então, eu estou colocando isso para a gente entender que Deus está muito mais preocupado com aquilo que não está na mídia. Deus está preocupado com o seu cotidiano. Aquela coisa do quarto, entra no teu quarto, né, que tem essa simbologia física, mas o quarto também pode ser o nosso coração, é aquela coisa da nossa intimidade profunda com o Senhor. E, assim, que a gente reflita sobre isso individualmente, particularmente, fala assim, poxa, eu preciso transbordar de Deus, a despeito das minhas limitações, a despeito das minhas
lutas, com alguma situação que está insistente, se cada um de nós tem aí alguma coisa que vem há anos incomodando, uma tentação, uma provocação, isso tem que ser motivo de jejum e oração. Porque Deus tem vitória para nós. Quando eu falo vitória aqui, é a gente superar aquilo que historicamente foi plantado em nós. Às vezes da família, às vezes de um irmão, de um pai, de um professor que falou uma coisa, aquilo ficou marcado. Teve um período aí que eu estava refletindo sobre a minha vida e eu vim me lembrar, olha que coisa, vim me lembrar de uma frase que um professor me disse na universidade. Uma das minhas primeiras aulas, na primeira graduação que eu fiz, foi de economia, o professor fazendo aquelas primeiras aulas, pergunta qual o nome da pessoa, por que escolheu o curso, coisa e tal. E eu tinha um colega que também se chamava Reginaldo, nesta sala, que coincidentemente era meu colega de trabalho, olha só. Nós éramos colegas de trabalho, mesmo nome, e nós fizemos o vestibular e passamos no curso de economia. E aí, esse meu colega foi lá e coisa e tal, e nós dois juntos, e o professor chegou para mim, teve a petulância de dizer assim, comparar eu com ele, e dizer assim, rapaz, você já estou vendo que você não vai muito para lugar nenhum, não. Você é muito descontraído, não sei o quê, normalmente quem é assim não vai muito longe. Gente, que coisa incrível, aquela palavra ficou no meu coração. E para eu me libertar dela foi uma dificuldade, porque era uma autoridade, era um professor, entendeu? Ele estava num pedestal para mim, porque era um professor, isso eu estou falando de 30 anos atrás, e nós já tínhamos outras referências de professor, aluno, né? Ainda tinha uma coisa mais assim, professor era uma coisa mais glamurosa, e aquilo marcou. Então, até nessas coisas que a gente carrega na história da vida, Deus tem condição de quebrar. Só a gente abrir o coração, chorar, clamar no nosso quarto, pedir, Senhor, me ajude, promova situações, que isso venha assim à tona, que eu enxergue, eu coloque no altar de Cristo, aos pés do Senhor, para que o sangue de Jesus me liberte. Então, gente, concluindo, nossa vida precisa impactar pessoas. E se tem alguma coisa que ainda perturba a nossa vida, e certamente comigo provavelmente com vocês também, é colocar diante do nosso Deus, que Ele é poderoso para derrubar fortaleza. A Bíblia diz que Deus derruba fortalezas, ok? É isso aí. E chamando até, e uma coisa que você falando, compartilhando com a gente, de fala do quarto lugar secreto, né? De pedir a Deus ajuda, né? A gente ainda não, a gente às vezes esquece da dinâmica do processo. Deus está tratando o nosso coração, né? Então, assim, pequenos passos são bem importantes para uma caminhada, né? A gente olhar o passado como a gente era, né? Eu estou pecando menos, né? Nesse aspecto é um avanço, e Deus está apostando nisso, né? Deus tem investido na nossa vida. E outra coisa é Tiago lá, o finalzinho de Tiago vai falar da dinâmica, né? De oração, também trazendo essa dimensão do confessar uns aos outros, que é muito importante, né? A gente tem uma pessoa que a gente preste conta do nosso coração, né? E para quebrar o ciclo do pecado, para que a palavra diz assim, para que sareis, né? Então, assim, isso traz aí a questão que você traz, Ed, toca nesse ponto aqui que a gente vai passar muito por alto aí, que é a religiosidade e as consequências para a nossa vida. Uma coisa que a gente vai ver aqui é que o povo era ótimo na performance, né? No que diz respeito ao cumprimento dos rituais, né? Mas o coração do povo, diferentemente, estava completamente afastado dos propósitos do relacionamento de Deus. Então tem assim, um povo, aí o finalzinho para esse ponto aqui, o povo não entendia que a estrutura não traria a presença de Deus para a vida deles. Que o Deus que amava naquele tempo, o que Deus amava no templo, não era as ofertas, era o coração de cada um apresentado em uma obediência intencional. A mesma forma a gente traz para a nossa vida, né? Deus rejeita toda a perspectiva de culto mecânico, formal, fachada, destituída de uma comunhão amorosa e verdadeira com Ele, né? Então, assim, só para enfatizar, a estrutura, os rituais não comportam uma presença de Deus, não são suficientes para atrair a presença de Deus, tá certo? Eles não trazem a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é um coração
intencional em obediência e que coloca nessa perspectiva de estar aos pés de Cristo, tá? Então, assim, a mesma coisa aqui. Há sinais de religiosidade corrompida em minha vida, é o que a gente precisa fazer. Tem uma coisa aqui que não vai dar para trabalhar, mas o que eu estava vendo, que, em geral, a gente tem colocado a ideia de religiosidade e de religião com uma perspectiva negativa. É o que a Bíblia não fala de religião, o que Isaías está falando não é o culto em si, não é que o culto e que aquelas ofertas, né, aqueles rituais não tivessem valor, né? Porque foi uma perspectiva que Deus colocou, estabeleceu para que a gente pudesse se aproximar dele, né? E entendesse depois a graça de Cristo, né? Em cada um desses rituais ali de sacrifício, né? Das ofertas e tudo mais que estava no Levítico, né? Mas vejam o seguinte, eu só quero chamar a atenção que em Tiago vai falar que a religião pura e imaculada. Então, assim, a gente depurar um pouquinho o que a gente fala de religiosidade, porque a religiosidade em si não é um mal, tá certo? A gente tem colocado aí como negativo. E em um ambiente completamente espiritualista, né, como temos colocado no nosso contexto em que a gente fala mais de espiritualidade e de religiosidade, a gente vai ver aberrações. Então, o que é a religião para a gente entender, de acordo com a perspectiva bíblica? É o esqueleto, é a estrutura que nos dá a base para a gente seguir a Deus, um norte, né? Da forma como a gente pode cultuar, quais são os limites, né? Para que a gente não entre em algumas aberrações teológicas, né? A gente fala muito de experiência, é aquela coisa, a gente precisa de experiência com Deus, mas essa experiência não pode ser sem parâmetro, né? Daquilo que a palavra de Deus fala, né? Então, é essa perspectiva aqui. Então, assim, o finalzinho vai dizer assim, vai falar de cura, né? Um chamado ao arrependimento. Há ordens expressas aí ao longo do texto, que não vai dar aqui para a gente falar, porque o tempo já está se esgotando, mas isso está lá nos versículos 16 ao versículo 18. Aí está falando assim, tem ordens: limpar, purificar, tirar a maldade, aprender, praticar o bem, né? E tem uma ordem lá que se torna mais evidente, fala do coração terno de Deus, que é vinde. E esse vinde aí fala de um convite de Deus para a conversão, de uma oferta de perdão. Deus, apesar de ver a degradação do povo, não disse assim, fechou os olhos e disse, para fora a cambada, né? Disse assim, venham para mim, né? Eu vou oferecer perdão, vou oferecer cura para vocês, e eu vou oferecer a possibilidade que vocês escolham entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, né? Então, o finalzinho aí do texto vai falar um pouquinho, né? A lição vai falar aqui que a palavra revolta, né? Quase como uma moldura, né? Que envolve todo o texto de Isaías, né? Que a gente viu aqui muito a passar, né? Mas ela também há um outro aspecto dessa moldura que é de que pecaminosidade, né? Que é a ideia de transformação de Jerusalém. Então, assim, do capítulo 1, em que a gente vê a pecaminosidade de Israel, né? Deus dizendo, vocês eram assim, isso está em alguns dos versículos aqui, eu me atrapalhei, mas tá de Deus dizendo, falando da santidade de Israel, da lealdade, vocês eram assim, né? Nesse momento, o capítulo 1 fala do estado de degradação moral e espiritual de Israel, e no finalzinho de Isaías, a gente vai ver a ação de Deus redimindo Israel, né? Tornando-a gloriosa, né? Ao invés de pecaminosa. E essas são sempre, isso tem a ver com os sonhos de Deus, que estão do versículo 21 a 32, né? E que esses sonhos são maiores que os nossos sempre, e essas são cenas do próximo capítulo, né? Do desenvolvimento das próximas lições. Então, assim, a gente vai ver nessa lição a situação de Israel, que era habitada pela fidelidade, justiça e retidão, né? Nos dias de Salomão,
e que depois passou a dar lugar à ganância, à prostituição, à corrupção, à opressão, deixando reinar. Né? A gente viu também o juízo de Deus sobre o pecado, né? Entender a misericórdia de Deus, que é uma ação de bondade, né? A misericórdia não isenta do juízo de Deus, né? E Deus ameaça, né? A renovar a liderança política de Israel no finalzinho, fazendo com que Israel voltasse, né? Então, assim, a mudança para a cidade, há uma promessa de mudança para a cidade, assim como uma promessa também para nós, né, que lidamos cada dia com o pecado, há uma promessa de que seremos uma noiva, né, imaculada, pura, e Deus está investindo nisso nas nossas vidas, muito embora a gente não veja, né, esses processos acontecendo no nosso coração, né? Então, assim, a sentença, a gente viu também a sentença de Deus sobre a cidade de Israel, né? E Deus ameaça, né? Renovar a liderança, chama a conversão, a submissão, a volta para Ele, mas também o seu juízo diz que aqueles que abandonarem, se rebelarem, o final deles é a destruição, né? Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham tirado proveito daquilo que eu falei hoje, né? Agradecer pela oportunidade aí. Se desse tempo, eu queria pedir a Felipe que a gente refletisse, né? Chamar um pouquinho essa questão. Alô, gente? Estão aí? Estamos sim. Vou botar esse vídeo agora. Estamos aqui, Alex. Então, oi. Eu queria que a gente refletisse, gente. A gente queria que eu coloquei escolhi uma música para vocês, para a gente entender, no sentido que a lição fala de religiosidade, não é? Mas eu quero chamar que a nossa religião é outra. A nossa religião é o próprio Cristo. A nossa religião é o nosso coração devoto, e não o nosso coração performático, né? Vou ler a Bíblia, como eu estou fazendo, né? Em 42 dias, né? Isso Deus não se agrada, né? Deus vai se agradar do nosso coração, da intenção de ter, toda vez que a gente se aproxima de Deus, com o intento de receber dele, né? De procurar ele, as suas afeições, o que é que ele tem para nós, isso é o que Deus está prezando no nosso coração. Então tem a letra da música aí e tem a música em si, tá? Então a gente vai terminar com ela declarando que a nossa religião não é performática, a nossa religião é um coração devoto, que Deus está nos chamando para isso, tá? Os rituais não têm sentido quando olho para a tua face. Todo trabalho perde a graça quando escuto a tua voz. Me assento aos teus pés e fico com a melhor parte. Os muitos sacrifícios se desfazem em meio à obediência intencional, em meio ao conhecimento do Santo de Deus. Os rituais não têm sentido quando olho para a tua face. Todo trabalho perde a graça quando escuto a tua voz. Me assento aos teus pés e fico com a melhor parte. Os muitos sacrifícios se desfazem em meio à obediência intencional, em meio ao conhecimento do Santo de Deus. Esta é a minha religião, Cristo, meu maior amor. Esta é a minha religião, Cristo, meu descanso. Esta é a minha religião, Cristo, minha alegria.
esta é a minha religião, e os rituais ficam ao chão. Os rituais não têm sentido quando olho para a tua face. Todo trabalho perde a graça quando escuto a tua voz. Me assento aos teus pés e fico com a melhor parte. Os muitos sacrifícios se desfazem em meio à obediência intencional, em meio ao conhecimento do Santo de Deus. Esta é a minha religião, Cristo meu maior amor. Esta é a minha religião, Cristo meu descanso. Esta é a minha religião, Cristo minha alegria. Esta é a minha religião, Cristo primeiro, Cristo. Esta é a minha religião, Cristo meu maior amor. Esta é a minha religião, Cristo meu descanso. Esta é a minha religião, Cristo minha alegria. Esta é a minha religião, e os rituais ficam ao chão. Felipe, pode abaixar só um pouquinho, Felipe? Prontinho, gente. Eu quero terminar aqui com uma oração, trazendo uma promessa do livro que a gente está estudando, que é Isaías, e vai estudar, que diz assim, Isaías 56:7, diz assim: também os levarei ao meu santo monte e festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Senhor, nós queremos dizer que a nossa religião mesmo, pura, imaculada e simples, é o Senhor Jesus. Nós pedimos que no nome de Jesus Tu deis alegria em toda vez que a gente se achega a Ti, no nosso secreto, e que o nosso coração se sinta radiante, regozijado, por contemplar a cada dia o Teu caráter e a Tua perfeição. Nos dá conhecimento e revelação, sabedoria, ilumina o nosso coração, Deus, para cada parte do Teu caráter que precisamos contemplar. E sabemos que ao contemplar, o Senhor transformará o nosso coração. Nos insere nessa dinâmica de contemplar a Ti e sermos transformados a cada dia, Senhor. Nos dá alegria, que o Senhor, nós declaramos assim, tal como essa música, que o Senhor é a nossa religião, a nossa alegria, e que todos os rituais se afastam e perdem todo sentido diante da disposição do nosso coração em nos encontrar melhor, em o Senhor nos encontrar a cada dia que nós damos aberturas para o Senhor. Que esse seja o nosso almejo, Senhor, que esse seja o nosso desejo. Fere o nosso coração com uma ferida, uma chaga, uma fome da Tua presença a cada dia. Que essa chaga não seja aberta
e que a gente possa cada dia estar saciado da Tua presença, Senhor. Nós pedimos a Tua presença e que nos afaste de toda religiosidade corrompida, Senhor. Seja a nossa estrutura, o nosso descanso, a nossa alegria, o nosso prazer. Em nome de Jesus, nós apresentamos a Tua promessa que o Senhor nos daria a alegria. Nós pedimos essa alegria em nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal. Aleluia. Bom culto, gente. Deus abençoe a todos. Irmã Samira. Tá. Seja bem-vindo, Alexinaldo. Muito bom ter você na nossa equipe, viu? Uma bênção. Deus continue te abençoando. Amém. Eu vou estar de férias, eu só vou estar aí participando. Deixa eu falar sobre isso. O Alexinaldo foi convidado para dar somente essa aula, né? Ele é professor dos Novos Decididos e a classe dele é no mesmo horário da nossa. A gente não tem como se deleitar nisso, né? Todo domingo. Mas os alunos dele... Vamos comprar o passe dele. Vou abrir uma vaquinha virtual. Os alunos dele que vão gostar, viu? Porque eles estão agora conosco e eu quero até cumprimentá-los, né? Dizer que são muito bem-vindos nessa classe e que vocês agora não vão ter somente um professor, mas vão ter 4, né? E aí o Felipe Reis, que está aqui conosco. Fala aí, Felipe. Oi, gente, sejam bem-vindos. Vamos crescer juntos. O Reginaldo Brito, também é nosso professor. Que alegria ter vocês aqui, ter o professor Alex e toda essa turma linda, viu? Que bom. E a Edileide vai estar conosco também, viu? Nas aulas. Edileide está aí? Ela estava, Samira, eu acho que ela saiu porque o culto já começou. Mas ela estava aqui, sim. E o Miqueias também, né? Mas ele não está aqui, não, né? Exatamente. Pronto, vocês sejam muito bem-vindos. Vamos ter esses professores maravilhosos para acompanhar vocês. Sei que vocês vão sentir falta do Alexinaldo, né? Todo processo tem suas perdas, né? Mas também tem seus ganhos. Eu acredito que vocês vão ganhar bastante aqui com eles também. E eles vão cuidar de vocês. Tá bom? Então, os alunos são Fátima, Paula, Luciana, Jússi, Maria Rosiane, Grace, Luiz Henrique. Sejam muito bem-vindos, viu? E tem a aluna também, né? Diego e Yasmin. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe, que vocês cresçam, né? O nome da classe de vocês é Crescimento, mas nós todos estamos em crescimento, né? Cada um no seu tempo, cada um com suas experiências. Então, ninguém é maior que ninguém. Deus está trabalhando aí no nosso coração a cada dia. Tá bom? Meus irmãos, Deus os abençoe. Muito bom estar de volta com vocês. Semana abençoada para todos. Uma semana abençoada para todos. Beijo, obrigada.